Som, som, som. Você me ouve. E agora, você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui para a gente resolver juntos a questão número 13, da segunda fase do vestibular 2025 da Unicamp. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Nas Olimpíadas de 2024, os atletas foram avaliados com o emprego de metodologias modernas e conceitos de física em diferentes modalidades esportivas para análise dos movimentos e diagnose de desempenho. Letra A. Nos saltos ornamentais, os atletas saltam da ponta da prancha, causando uma flexão que os impulsiona para cima. A figura A ilustra a relação entre a força aplicada pelos atletas e o deslocamento gerado na prancha, a qual atua como uma mola sobre o atleta. Então, no fundo, o que a gente está falando aqui é que a prancha é uma mola. E esse gráfico, então, representa a força necessária para deformá-la. É um gráfico de força elástica por deformação, ok? Segue a leitura. Considere uma perda por atrito de 10% de energia potencial elástica. Então, do que tinha de energia potencial elástica, energia acumulada na deformação da prancha, 10% vai embora. Qual, e aqui está o comando, né? Na verdade, uma pergunta. Qual a altura vertical máxima que um atleta de massa 72 kg atinge ao flexionar a prancha de modo a deslocar sua ponta de uma distância de 40 centímetros em relação à sua posição de repouso? Em outras palavras, se o atleta empurrar essa prancha 40 centímetros, essa vai ser a nossa deformação, quanto que ele vai conseguir subir? Qual a altura máxima atingida por ele? Bom, antes da gente sair escrevendo, vamos pensar um pouquinho sobre esse exercício? Nós temos aí uma prancha, que atua na verdade como uma mola, e que vai guardar energia. Energia potencial elástica é energia armazenada numa mola deformada. Essa energia vai ser utilizada para quê? Para fazer o atleta pular e ele atingir uma determinada altura. Quando a gente fala de atingir a altura máxima, lembre-se que na altura máxima a velocidade é igual a zero, porque se não fosse zero dava para subir mais um bocadinho. Então a energia potencial elástica acumulada na prancha vai ser convertida em energia potencial gravitacional para o atleta ganhar altura. Só que tem um detalhe: essa conversão não é uma conversão na íntegra, de 100%, porque 10% da energia potencial elástica vai ser perdida por atrito. Então o que vai sobrar para virar energia potencial gravitacional é 90%, 100 menos 10, 90% do que tinha de energia acumulada na prancha. De forma bem simplificada, o que a gente pode escrever é: a energia potencial gravitacional do atleta vai ser igual a 90%, 0,9, da energia potencial elástica acumulada na prancha, ok? Energia potencial gravitacional é mgh. Esse H é o que a gente quer encontrar, a altura máxima atingida por ele. E do outro lado, energia potencial elástica é K delta x quadrado sobre 2, onde K é a constante elástica da mola e delta x a deformação. Percebeu que temos quase todos os ingredientes? Fica faltando para a gente a constante elástica, o valor de K? Então, antes da gente se aventurar por essa conta, a gente precisa da constante elástica dessa prancha. E aí aparece alguém que até agora não foi utilizado, mas está presente encarando a gente, né? O gráfico. A partir desse gráfico, a gente consegue encontrar a constante elástica. E com ela, a gente vai chegar na resposta do exercício. Vamos lá então? A gente vai começar olhando para o gráfico para determinar a constante elástica dessa prancha. E aí é escolher do gráfico um ponto que seja simpático para a gente fazer as contas. Isso, mas pode escolher qualquer ponto? Pode, porque a constante elástica é constante. Qualquer ponto que você escolha vai dar o mesmo valor de K. Só para ficar mais fácil o nosso corre, eu vou pegar aqui um ponto com valores pequenininhos, ó. Pegar esse segundo ponto aqui, ó, que vai dar bem bonitinho na marcação. Esse ponto está falando para a gente o seguinte: quando a deformação da prancha for 10 centímetros, a força sobre a prancha é uma força de 2, cuidado aí, hein, que tem um prefixo ali em cima, 2 vezes 10 a terceira newtons, uma força de 2.000 newtons. Com essas informações aqui, nós vamos achar a constante elástica através da lei de Hooke. Vem, nós temos uma deformação, um ΔX de 10 centímetros,
E a força para deformar a prancha a 10 centímetros, que é a força elástica, vale 2,10 a terceira newtons, ok? Vamos atrás agora da constante elástica e para isso, como eu já adiantei para você, lei de Hooke. A força elástica é a constante elástica vezes a deformação. O único cuidado, para a gente trabalhar no sistema internacional, a deformação tinha que estar em metros, assim a constante vai sair em newtons por metro. Então a gente vai ter que converter essa deformação. De centímetro para metro, a gente converte dividindo por 100. A relação é 1 metro tem 100 centímetros. Então, dividindo por 100, 10 por 100 vai dar 0,1. Uma deformação de 0,1 metro. Agora é colocar na lei de Hooke. Força elástica 2 vezes 10 a terceira, igual a K vezes 0,1. O 0,1 vai passar para o outro lado dividindo, mas a gente pode melhorar, tá? 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Porque agora vai ficar potência dividido por potência de mesma base, subtrai expoente. 3 menos menos 1 dá 4. Então a nossa constante elástica, ela vale 2 vezes 10 a quarta newtons por metro. Ok? A gente precisava dela para fazer todo o rolê ali das energias. Vamos agora dar uma olhada nessa transformação de energia que acontece durante o salto do atleta. Então a gente teve uma análise gráfica e agora a gente vai trazer nossos conhecimentos de energia para ver o que acontece aqui. O atleta, ao pular da prancha, vai atingir uma certa altura máxima. Então ele antes estava com os pezinhos ali na prancha, agora os pezinhos dele estão aqui. Essa altura máxima H é o que a gente precisa determinar. Vou formalizar aqui embaixo com uma legenda. Hzinho é a altura máxima atingida e é a resposta do exercício. E aqui a gente sabe que o atleta vai deformar a prancha 40 centímetros. Então a gente tem uma deformação da prancha de 40 centímetros. Esse é o nosso ΔX. Que já pode ser passado para metro, né? Divide por 100, 0,4 metros. Outras informações importantes? Bom, a massa do atleta. A massa do atleta é de 72 quilogramas. A aceleração da gravidade está lá no começo da prova de física da Unicamp, vale 10 metros por segundo ao quadrado. E a gente precisa lembrar que não é toda energia potencial elástica que vai virar energia potencial gravitacional. Só 90%, porque tem uma perda de 10% por atrito. Se a gente der nome para essas duas situações inicial e final, o atleta sobre a prancha, situação A, e o atleta lá na altura máxima, situação B, nós podemos escrever que a energia mecânica do atleta na posição B é 90% da energia mecânica do atleta na posição A. Se você quiser direto transformar isso aqui nisso aqui, pode, tá? A energia potencial gravitacional em B é 90% da energia potencial elástica na posição A. Quando o atleta está aqui, ó, prestes a sair da prancha, ele não tem velocidade, não tem energia cinética em A. E quando ele atinge a altura máxima, também não tem energia cinética, porque na altura máxima a velocidade é igual a zero. Agora a gente vai destrinchar essa equação aqui, substituindo as fórmulas da energia potencial gravitacional e da energia potencial elástica. Vamos ficar com mgh igual a 0,9 de K ΔX quadrado sobre 2. Vamos colocar os valores? Massa 72, gravidade 10, altura H. Do outro lado 0,9, a constante elástica está ali, ó, 2 vezes 10 a quarta. E aqui, malandragem. Ao invés de colocar 0,4 elevado ao quadrado, eu vou colocar 4 vezes 10 a menos 1. Porque é mais fácil trabalhar com potência do que com um número com vírgula. Então, 4 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, isso aqui está dividido por 2. Chegamos nessa expressão aqui. Bora! Agora que a gente chegou nessa expressão é fazer conta. O que dá para fazer por aqui? Tem 2 em cima, 2 embaixo, dá para cancelar. E nós queremos o H, né? Então a gente vai isolar o valor de H. H vai ser igual a... Do outro lado, sobrou 0,9 vezes 10 a quarta. E aquele quadrado ali vai um quadrado para cada um. Vai ficar 16, 10 elevado a menos 2.
Quando a gente tem uma potência ao quadrado, a gente multiplica por 2 o expoente. O 72 e o 10 vão passar para o outro lado dividindo. Então aqui a gente vai ter 72 vezes 10. Essa conta que precisa ser feita. Vamos melhorar um pouco? 0,9 vezes 10 à quarta, eu posso trocar por 9 vezes 10 elevado à terceira. E aí, ó, 9 e 72 são divisíveis por 9. 9 por 9 dá 1 e 72 por 9 dá 8. Olha como vai ficar a nossa conta. Em cima vai sobrar o 16. E juntando as potências, 10 ao cubo com 10 a menos 2, soma expoente. 10 elevado à primeira. Embaixo sobrou o 8 e sobrou o 10. Dá para cancelar 10 com 10 e 16 dividido por 8 dá 2. Então a gente acabou de encontrar que a altura máxima atingida pelo atleta vai ser de 2 metros. Essa aqui é a resposta do item A. Vamos ver agora no espaço de resolução como que a gente pode montar esse primeiro item. Bom, eu costumo falar que quando é uma prova da Unicamp, a gente pega o espaço disponível e divide em duas colunas. Só que aqui a gente tem essa baita dessa figura ocupando um baita de um espaço e a gente vai ter que administrar o que sobrou. O que eu fiz para tentar aproveitar da melhor forma foi fazer o seguinte: eu vou colocar a metade de cima, essa sobrinha, que não é nem metade, né? É menos da metade, para a letra A, e esse espaço aqui eu vou deixar para o item B. E da letra A eu trouxe essas informações aqui. A gente precisa indicar o cálculo da constante elástica, porque ela vai ser utilizada depois. Então eu indiquei que foi a partir do gráfico, coloquei qual ponto foi escolhido, as informações estão aqui. Para isso, nós utilizamos a lei de Hooke, substituição de valores e depois é conta. A gente já pode colocar o resultado direto. Esse valor foi utilizado para encontrar a altura máxima, que eu chamei de H. E essa altura, aqui o raciocínio, a energia potencial gravitacional é 90% da energia potencial elástica. A apresentação das equações, substituição dos valores, e depois disso eu não preciso mostrar conta nenhuma. A gente vai direto para a resposta. Cada questão da prova da Unicamp vale 4 pontos. 2 pontos na letra A e 2 pontos na letra B. Mas a grade de correção é de meio e meio ponto. Então vamos ver como que provavelmente eles estão distribuídos na letra A. No meu humilde entendimento, na letra A, meio ponto para a montagem da lei de Hooke e meio ponto para o valor da constante elástica da mola. Depois, meio ponto para quem montou essa equação correta entre as energias, com aquela perda de 10%. E, finalmente, a gente tem mais meio ponto para quem encontrou o valor correto de H, 2 metros. Vamos agora dar uma olhada na letra B. Câmeras em diferentes posições facilitam a análise dos movimentos e trajetórias nas diferentes modalidades esportivas. Algumas câmeras usam polarizadores para facilitar a visualização do objeto em movimento, com a redução de reflexões vindas das vizinhanças. A função dos polarizadores é otimizada quando essas reflexões indesejadas ocorrem na condição em que o raio refletido e o raio refratado formam um ângulo de 90 graus, ou seja, são perpendiculares entre si. Neste caso, o ângulo de incidência é conhecido como ângulo de Brewster, θb. Então, se por um acaso o raio de luz refletido e o refratado forem perpendiculares, esse ângulo de incidência é chamado de θb. A figura B no espaço de respostas mostra um raio que incide na interface entre o ar e um meio de índice de refração N2. O ângulo de incidência do raio é θ1 igual a θb, ou seja, estamos na condição de Brewster e vale 60 graus. O exercício pede, ó, o comando aqui, calcule o índice de refração N2. E no finzinho nós temos, se for necessário, seno, cosseno e tangente do ângulo de 60 graus. Vamos dar uma olhada aqui na figura que aparece no espaço de resposta? Bem pequena, né? Discreta. A gente tem aqui o nosso raio de luz incidente, é aquele que incide, chega na superfície. Ele vem nessa superfície de separação do meio 1, que é o ar, que tem índice de refração igual a 1, para o meio 2, que eu não sei qual é e nem sei qual é o índice de refração. Inclusive, é isso que a gente precisa determinar. Uma parte da luz sofre reflexão, volta para o ar, e outra parte sofre refração, muda de meio. E ao mudar de meio, parênteses aqui para você, a gente sabe que vai ter uma mudança na velocidade dessa luz. Fecha parênteses. Queremos encontrar esse índice de refração.
Não tem uma lei que relaciona ângulos com materiais no fenômeno da refração? A lei de Snell. É justamente a lei de Snell que vai permitir a gente encontrar esse índice de refração. E aí, a gente vai aplicar a lei de Snell para essa refração que está acontecendo. Meu raio de luz vem vindo do ar com um ângulo de incidência que o exercício disse que vale 60 graus. E ele vai passar para o meio misterioso com um ângulo de refração que vale θ2. Lembre-se, ângulos em óptica são sempre medidos em relação à normal. Então, o ângulo de incidência é entre o raio incidente e a reta normal. O ângulo de refração entre o raio refratado e a reta normal. E ainda, o ângulo de reflexão entre a reta normal e o raio de luz refletido. Então, já que Snell conecta os personagens, vamos aplicar Snell para isso daí e ver o que acontece. Vem, o que a lei de Snell diz para a gente? Índice de refração do meio de origem vezes o seno do ângulo de incidência é igual a índice de refração do meio de destino vezes o seno do ângulo de refração. Eu gosto de pensar que a lei de Snell cuida desses dois lados, desses dois momentos. Aqui à esquerda, a chegada da luz, a incidência, e aqui à direita, a saída da luz, a mudança de meio, a refração. No nosso problema, a lei de Snell vai ficar assim, ó. Vem vindo do meio 1 e vem vindo com ângulo de incidência igual a θ1, vai para o meio 2 e o ângulo de refração vale θ2. Essa aqui é a lei de Snell aplicada para o nosso problema. E que informações que a gente tem? O exercício disse, e está ali, que o índice de refração N1 vale 1. Vou deixar marcada essa informação aqui, ó. N1 vale 1. E o ângulo θ1 foi dado, vale 60 graus. Então, o que vai dar para fazer aqui é escrever 1 vezes o seno de 60 graus é igual a N2, o que estamos procurando, vezes o seno de θ2. O seno de 60 apareceu para a gente. O seno de 60 graus vale 0,87. Então, a gente vai trazer para cá 0,87. Vai ficar 1 vezes 0,87 dá 0,87. Isso aqui é N2 vezes o seno de θ2. E percebeu o impasse que a gente vai cair? Eu quero achar o valor de N2. Mas para achar o valor de N2, a gente vai precisar do ângulo θ2. Ou melhor ainda, a gente vai precisar do seno do ângulo θ2. Porque aqui não tem mais nada que possa ser feito. Então, precisamos descobrir essa medida para terminar o exercício. Como que a gente faz? Um sonho revelatório? A voz do anjo sussurrando no seu ouvido? De algum jeito a gente tem que encontrar esse seno ou esse ângulo para do ângulo encontrar o seno. O que a gente ainda não utilizou do problema? A gente ainda não utilizou a condição de Brewster. A condição diz que o raio de luz refletido e o raio de luz refratado formam um ângulo de 90 graus. Eles são perpendiculares entre si. E agora, se a gente tirar os óculos da física e colocar os óculos da matemática, vem cá. Aqui eu tenho a minha reta normal. Esses três ângulos aqui juntos têm que dar 180 graus, um ângulo raso. Aqui eu já sei que vale 90. Este é o ângulo que estamos procurando. E este ângulo aqui, a gente sabe quanto vale. Este ângulo é o ângulo de reflexão. E a gente sabe que no fenômeno da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Se o meu raio de luz está chegando com um ângulo de incidência de 60 graus, esse ângulo aqui também vai ser um ângulo de 60 graus. Então, olha o que a gente pode fazer. Escrever que 60 graus também vai ser igual ao nosso ângulo θ'1. Afinal de contas, estamos falando do fenômeno de reflexão. E a partir da figura, a gente consegue montar uma equação para encontrar o valor de θ2. Vamos lá? Da figura, sabemos que θ'1 mais 90 mais θ2 tem que dar 180 graus. Então, a gente vai escrever que θ'1 mais 90 mais θ2 tem que dar 180. Vem,
60 mais 90 mais θ2 tem que dar 180. A gente vai passar o 90 e o 60 para o outro lado subtraindo, e a gente vai encontrar que θ2, o ângulo de refração, é igual a 30 graus. E era o que a gente precisava para seguir a nossa conta. Vamos finalizar agora? N2, o índice de refração do meio 2, vai ser 0,87 sobre seno de 30 graus. O seno de 30 graus não foi dado porque é um daqueles valores bonitinhos da tabela. Vale meio, vale 0,5. Então vai ficar 0,87 dividido por 0,5. Dividir algo por meio é a mesma coisa que multiplicar esse algo por 2. 0,87 vezes 2, encontramos o índice de refração. Ele vale 1,74. Índice de refração é uma grandeza adimensional, não tem unidade de medida. Agora, a gente precisa organizar essas informações lá no espaço disponível. Vamos lá? Olha como eu pensei a resolução do item B. Eu estou indicando para a equipe de correção que eu sei reflexão e que o ângulo θ'1 é igual ao ângulo θ1. Depois, que a partir da figura, e a gente podia ter colocado também pela condição de Brewster, a soma desses ângulos tem que dar 180 graus. Substituir os valores e daqui para cá a gente chegou no ângulo de refração θ2. A aplicação da lei de Snell para o nosso problema, substituição dos valores e aqui a gente encontrou o índice de refração, resposta final sempre destacada. Na letra B nós temos 2 pontos também de meio em meio. Como que eu imagino a grade aqui? Bom, a gente pode pensar que identificar o ângulo θ'1 vale meio ponto. Você sabia a reflexão que o ângulo I é igual ao ângulo R. Depois, você precisou encontrar o ângulo de refração, θ2. A aplicação da lei de Snell pode valer alguma coisinha também, meio ponto. E aí, finalmente, meio ponto para quem encontrou o valor correto, 1,74. Dessa forma, a gente fecha a questão com os 4 pontos que ela vale. E antes de eu ir embora, deixa eu fazer um comentário com você. Este item B já apareceu igualzinho na prova do Enem. Aqui embaixo na descrição eu deixo o link para esse exercício. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!